Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho e hoje eu tenho o prazer de receber um bruxaço, um cara que eu já tive o prazer de entrevistar tantas vezes, né, cara? Já tentou me ensinar física, mas não sem muito sucesso. Eu acho que eu era o tipo de aluno que não ia bem em física, mesmo ele tem que explicar por quê. Ele que é graduado em física, licenciatura, mestre e doutor em ciência de matéria. Bonito isso aí, hein? De material, bonito isso aí, né, cara? Diferenciado, né, cara? Pô, analista, engenheiro e cientista de dados. Pô, tá bonito o currículo, né? O Lattes tá lindão. O professor Leandro Neco, eu vou te chamar de professor a vida toda, cara, porque pra mim, uma vez professor, jamais você deixa de ser professor. Não, mas eu continuo sendo professor, mano. Hoje tá dando aula ainda? Continuo, sim. Tá dando aula. Prazer te receber, né, que eu sempre, velho. Já conversamos tantas vezes, cara, sobre física, né? Eu me lembro da vez que você inventou Física de Boteco, um podcast pra falar loucura, né? Você achava que todo mundo ia querer ver um podcast de física, cara. Pô, velho. Cara. Pô, velho. Divulgação científica, vai lá. Tá, vai, mais bonito isso Divulgação aí. científica, né? Mas tua carreira, ela não começa aí, né? Não. Começa onde? Você inventa de fazer o quê? Você fez licenciatura em física, é isso? Cara, eu sempre quis, desde o fim do ensino médio, eu sempre quis ser professor. Sempre tive muita facilidade com números. Sempre gostei muito de falar sobre as coisas que eu estudava. Sempre gostei muito de falar sobre ciência. Tá. Isso desde o ensino médio. E aí eu optei por fazer física, licenciatura baseado nisso, né? Sempre tive uma admiração muito grande pelos meus professores. Depois que eu fiz um pouco de cursinho, também passei a admirar bastante os professores de cursinho, as dinâmicas dos professores de cursinho, que são diferenciadas, né? E aí fui fazer o curso de física, cara. Fiz o curso, lecionei em escolas durante o curso, fiz vários projetos de extensão lá na Federal, onde eu fiz a minha graduação. E aí no final da graduação, eu já estava lecionando, terminei ela, mas eu estava um pouco indeciso se eu iria continuar. Mas lecionava o quê? Escola? Lecionava em escola. Exatamente. Tá. Eu trabalhei por 3 anos como professor de matemática em uma escola lá perto do aeroporto em Florianópolis, para ensino fundamental 2, de 5ª e 8ª série. Cara, para mim aquilo ali foi a maior escola de como ser professor que eu já tive até hoje. Quantos anos tinha os alunos? Tudo jovem, novinho? Cara, 11, 12, 13, 14 anos, cara. Tá. 6º ou 9º ano, né? Você era novinho também? Sim. Eu tinha 24, 23 anos, alguma coisa assim. Cara, espetacular, cara, bem diferente. E aí, quando eu terminei a graduação, eu tava meio indeciso se eu ia fazer um mestrado na área de educação ou na área de ciência aplicada, mas comecei a jogar currículos para alguns lugares diferentes da própria área. E aí caiu lá na ciência de materiais, deu certo de fazer o mestrado lá e fui embora. Aí ele não saiu mais daí? Não saí mais dali. Aí eu terminei o mestrado, voltei para Criciúma, aí aqui em Criciúma comecei a lecionar aonde eu leciono até hoje, na Unesc, né? E fui fazendo doutorado aos pouquinhos, né? Já não mais 100% dedicado à pesquisa, né? E aí, recentemente acabei o doutorado, mas ao fim do doutorado bateu outra dessa do fim da graduação, assim, pra onde é que eu vou? E aí comecei a olhar algumas outras coisas. E aí comecei a disparar os currículos, assim, não, eu tenho um pouco de afinidade com programação, porque tanto meu mestrado quanto meu doutorado foram voltados para ciências dos materiais, mais trabalhando com programação, trabalhando com simulação computacional de materiais. Então já tinha alguma facilidade. Mas dá um exemplo. Você já dá aula de física que ninguém entende. Aí você fala de simulação de material. Assim, vamos lá. Vamos falar. Dá um exemplo. O que é uma simulação de material? Por exemplo, você vai projetar uma viga com determinado material, espessuras, alturas, etc. E antes de você fabricar essa viga, você quer ter certeza de que ela vai aguentar alguns esforços. Então você projeta essa viga de maneira tridimensional no computador, com alguns softwares, e você aplica alguns tipos de simulação para verificar se ela vai realmente aguentar. Isso é uma espécie de simulação computacional de comportamento mecânico de materiais. Eu trabalhei com coisas nesse sentido durante o mestrado, durante o doutorado. Então isso me aproximou muito da computação. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu estava um pouco indeciso sobre para onde que eu ia, se eu queria ficar na pesquisa, se eu ia me dedicar à pesquisa, se ia ficar mais focado à docência. E aí vou tentar alguma coisa diferente de novo. Comecei a disparar os currículos em alguns lugares, estudar um pouco de ciência da computação um pouco mais a fundo também. E aí acabou dando certo de eu ter sido absorvido por uma empresa aqui da região que trabalha com automação industrial. E estava com interesse em desenvolver soluções de dados. Mas você deixou o currículo lá? Deixei o currículo lá. Deixou lá, despretensiosamente. Exatamente. E aí acabou dando certo. O chefe lá me chamou, fui muito bem recebido.
E aí foi absorvido lá e de lá para cá... Então, especificamente para trabalhar na análise de dados, é isso? Especificamente para trabalhar com análise de dados. Dá mais um exemplo agora. Você fala as coisas e as pessoas não sabem o que é. A análise de dados é uma área que hoje ela é bem trabalhada quando para se desenvolver visualizações de dados para que tomadores de decisão possam visualizar grandes volumes de dados de uma forma mais sucinta, mais resumida, para que se possa tomar uma decisão mais fácil. Por exemplo, você tem lá teu aplicativo de CRM, por exemplo, vai lá. né? Tá cuidando dos teus clientes. Os Power BI, essas histórias aí. Exatamente, mais ou menos nessa área. Então, o analista de dados é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de aplicações voltadas para isso, voltadas para criar visualizações de dados para que fique mais fácil de stakeholders tomarem decisões. Na verdade, você materializa um dado, isso. Você pega, exatamente. Você estratifica informações, né? Você vai pegar uma pesquisa, por exemplo, estratifica tudo isso e converte isso em alguma coisa palpável. Exatamente. Tá. Mas esse é o resumo. Esse é o fim da linha, no final das contas. Mas por trás disso a gente faz bastante coisa, que não é simplesmente pegar lá um dado prontinho e montar a visualização. Não é uma planilha do Excel que você vai pegar, não é assim, né? A gente tem que aprender a trabalhar com linguagem de programação para poder conectar diversas fontes diferentes, trazer tudo para uma fonte só, para que seja possível de montar a visualização na forma que seja. Consegue me dar um exemplo real que você trabalhou? Sim, claro, tranquilamente. Por exemplo, assim, existe um banco de dados hoje de um software de logística, existe um banco de dados de um software de vendas, existe um banco de dados de um software de RH. E às vezes eu preciso unir informações desses 3 bancos diferentes para consolidar um relatório específico para que o tomador de decisão possa verificar se precisa contratar mais gente, contratar menos gente, se a logística está dando certo, se não está, se a venda está alta, se está baixa, se eu tenho correlação entre vendas e quantidade de pessoal trabalhando, e assim por diante. Fazer as correlações inteligentes, né? Aquela história, exatamente. Né? Ver se realmente o crescimento é progressivo, se parte de algum princípio ou não, né? Exatamente. Isso eu sei que é foda, eu sei que os caras que fazem isso aí é uma análise bem real, né? E é também bem complicado porque, assim, o pessoal fala que às vezes, não, análise de dados é basicamente programação. Não é. Porque além de a gente ter que ter um entendimento de que visualização é mais interessante para que finalidade, a gente também precisa ter conhecimento do negócio. Então, às vezes isso é muito complicado, principalmente para mim. E agora eu faço até minha culpa nessa parte. Porque eu sou da área eu sou da academia. Então, querendo ou não, eu tenho experiência em assuntos acadêmicos, né? Ciência aplicada e assim por diante. Eu não sou o cara do negócio, eu não entendo muito bem de negócio. Então, quando eu vou para a indústria, que eu começo a trabalhar com análise de dados para a indústria, eu tenho essa dificuldade de entender o negócio. Mas você acha que tem um distanciamento, cara, quando eu falo da sua mente para a mente do empresário? Existe um hiato, né, um limbo ali que você tem que preencher, que a tua mente às vezes não alcança e a mente do empresário também não chega? Não, totalmente. O denominador comum das duas ali, é isso? A intersecção. É a intersecção das duas mentes, é isso? Sim, é difícil. Como eu estava te falando, cara, é bem complicado para mim ainda hoje entender as regras de negócio específicas, até mesmo do lugar onde eu trabalho hoje. Eu estava na indústria, agora eu tô no varejo. Então, entender essas regras de negócio, esse dinamismo é muito, muito complexo para mim. Leandro, mas olha só, você fala, por exemplo, de uma análise muito pragmática de análise de dados, né? É zero, né? Uma análise muito sistemática, vamos falar sobre isso, né, cara? Só que muitas decisões, elas são baseadas também em feeling do empresário. E não é só análise de dado. O dado, ele te dá um caminho. Só que você tem a pulga atrás da orelha do tácito, empresário. Né? É o tácito do empresário. A audácia do cara, a teimosia, né? O feeling. Você dá o nome que você quer, pô. E aí, isso aí não tá em sistema, cara. Você não tem como estratificar isso. Isso é complexo, né, mano? Porque uma das coisas que a gente, como analista de dados, a gente fala é começar a tentar trocar essa mente mais tácita, mais da experiência do empresário, para gerar nele essa cultura data-driven que a gente chama, né? Orientada a dados. Porque se tu tem dados, tu tens tudo na mão. Até tem alguns pensadores que brincam, né? Como é que é a fala dele? Acredita em Deus, o resto são dados. Né? Então, se tu tens os dados na mão, tu consegue realmente tirar muitas informações deles. E isso te orienta, na minha opinião, muito melhor para tomar uma decisão se eu vou para lá ou se eu vou para cá, do que simplesmente pelo meu feeling. Claro que o feeling ele é importante. Não vou dizer, não vou tirar o mérito do feeling. Mas ter os dados na mão e trabalhar eles de forma que eles te deem uma orientação melhor
é muito... E unir isso junto com a experiência, com o tácito do empresário é muito mais poderoso. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo baseado nisso, cara. Eu me lembro quando o Google lançou o Analytics lá, começou a ferramenta a ser mais... A gente atendia uma grande confecção da região aqui, isso faz acho que mais 10 anos. E eles queriam abrir uma loja nova em São Paulo. E que a gente não tinha nada a ver com a história. Você tá falando site na época dos caras, mas tinha os dados do Google, né? A gente falou assim, ó, vocês já olharam para Brasília? Porque Brasília está mostrando um crescimento acentuado de acesso, e vocês não têm loja lá, né? E não tem campanha lá, quer dizer, olha para Brasília, sei lá, dá uma olhada para Brasília de alguma forma. E acho que uns 3 ou 4 meses depois a gente foi numa reunião e eles falaram, realmente, a gente fez um estudo de mercado em Brasília e de alguma maneira que a gente ainda não sabe como a população queria uma loja nossa lá. Cara, foi único exclusivamente o Google Analytics, uma métrica simples, teoricamente. Tem um caso bem clássico, que quando a gente estuda na análise de dados, um dos melhores exemplos mais clássicos que a gente escuta é o caso do Walmart. Tá. Que lá na década de 80, 90, não tenho certeza da data, eles começaram a estudar. Primeiro que eles foram a primeira empresa a trabalhar com grandes bancos de dados na área do varejo nos Estados Unidos. Né? Investiram muita grana para montar um banco de dados das vendas e dos clientes deles. E eles começaram a analisar. Naquela época, a computação pífia ainda. Imagina. E aí eles começaram a cruzar dados, né? Fazer o que a gente chama de análise de carrinho de compras. Tá. E eles se deram conta que, especificamente, homens, nos fins de semana, têm uma grande probabilidade de comprar cerveja quando compram fraldas e vice-versa. O que os caras fizeram? Botaram uma coisa do lado da outra. Exatamente. Os caras venderam uma barbaridade. Só que os caras só chegaram nesse insight quando eles pararam para analisar os dados. Então esse é o tipo de coisa que tu consegue fazer. Que é uma análise combinatória, isso você fala? Uma análise combinatória. Ou seja, teoricamente é uma estratificação simples, né? É um relacionamento muito simples de dados, mas para chegar nele é muito complexo. Não digo que é complexo, tá. Assim, é trabalhoso. Trabalhoso. Para a época, tá. Eles tiveram muito trabalho, porque com certeza grande parte dos cálculos tiveram que ser feitos à mão. Hoje em dia a gente tem a computação. Imagina que loucura que foi isso aí. Imagina, cara. Cara, imagina o cara apresentando isso pro presidente. Sabe assim, eu fiz uma análise. Sabe assim, aquela coisa do cara... comecei a fazer umas análises aqui, eu acho que a gente tem que... Eu imagino sempre a primeira ideia da história, sabe? O primeiro momento que alguém chega falando alguma coisa, alguém olha assim, você tá ficando louco. E uma outra coisa também que muita gente não percebe, que também parte das indústrias que não tem a cultura data-driven não percebem, é que aquilo que não é medido não é controlado. Sabe? E às vezes a gente começa a levantar alguns números de algumas áreas que tava lá os dados, mas ninguém nunca tinha parado para olhar eles, e a gente começa a perceber, cara, isso aqui pode ser muito melhor. E aí quando a gente passa a fazer a medição em cima dos dados que estavam lá em algum lugar e começa a trabalhar com esses dados, então a gente vai estabelecer uma meta para que esse dado aqui, para que essa métrica seja melhor. E aí o negócio começa a mudar. E também isso passa a mexer um pouco com a cabeça das pessoas, principalmente quando se fala em relação a desempenho, porque enquanto tu não tens uma meta pro teu desempenho, tu desempenha da forma que tu quiser. Tá, entendi. Ninguém mede nada, ninguém cobra nada. Exatamente. É tudo muito empírico. E a partir do momento que tu gera um KPI, que tu gera uma métrica, e não, a gente vai se basear naquela métrica ali para aumentar o desempenho, para aumentar a produtividade. O negócio muda completamente. Falando de logística, varejo, chão de fábrica, não interessa. Isso é 100%. Mas você não chega a ser odiado, né, então? As pessoas nem sabem que vem de você essa informação. Não, na realidade, assim, eu sou a pessoa que monta isso tudo. Faço toda a parte de codificação, de conectar fontes diferentes e unificar isso num lugar só. Eu trabalho diretamente conversando com o pessoal que toma decisões, com os gestores, para orientar eles a como trabalhar com aqueles números junto com as equipes deles. Né? Então você eu não sou o cara que cobra. Você não é o cara que cobra e não é o cara que aponta o dedo também, não Exatamente. É assim? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode, 100%. Professor Leandro Neckel comigo aqui, analista, engenheiro, cientista de dados, né? Num papo bacana aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, eu já volto aqui na 92. Voltamos, Humanos, Física Show, Análise de Dados Show aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. E hoje comigo, o bruxo, o grande irmão Leandro Neckel, o cara que, bom, eu para mim sempre vai ser um eterno professor de física, né? Foi assim que eu conheci esse cara, mas a gente tá falando muito mais do que isso, né? Tem um abraço para você, meu cara, aqui, olha só. Opa. Mano, desde o colégio, esse cara era destaque, muito inteligente, muito interessante, comentei com ele já, né, de que como a universidade muitas vezes fica desconectada da realidade das empresas, o Neckel migrou justamente
para unir estes dois mundos, o Gustavo Herdet. Gustavo Herdet, imagina. Bom, mandou um abraço para você aqui. Um abração para ti. Tem mais, mano, fala, boa tarde, mano. O nosso Filipão Bueira tá dizendo que monstro esse cara, hein? Porque não conhece ele ao vivo, maior ainda ao vivo. Professor, estamos falando sobre análise de dados e exemplos clássicos disso, né? Mas você falou uma coisa, que quem não... Essa frase é bonita, né? Quem não mede não controla. Quem não mede não controla. Mas é fácil se falar isso pro empresário que nunca mediu? Não. É difícil. Não é fácil, cara. Não é fácil. Essa é uma das coisas que eu mais bato na tecla quando eu faço minhas publicações no LinkedIn, né? Que é extremamente importante para uma empresa de qualquer porte fazer a medição daquilo que for possível. Desde o início, vou começar uma empresinha pequena, vou começar uma produçãozinha pequena. Cara, começa a medir alguma coisa. Mede quanto tempo tudo demora para produzir uma peça, mede quanto material tu gastou, pesa antes, pesa depois, não sei. Vai medir, porque aquilo ali vai ser tua base para algum controle depois. Mas guardar um dado é mais vantajoso, é melhor do que não guardar dado nenhum? Não, toda a vida. Guarda, pelo menos guarda. Pelo menos guarda. Tá. Hoje em dia tem tanta solução diferente de data warehouse, de data lake, que tu consegue instalar numa teu computadorzinho lá da empresa, sei lá, não precisa ser uma máquina extremamente poderosa. Consegue fazer coisa com baixo investimento para guardar dados. Seja, pode ser, não tem problema de ser em planilha, né? A gente brinca que planilha não é banco de dados, no Excel não é banco de dados, realmente não é, mas é a forma mais simples e a forma mais rápida e direta de tu guardar um dado. Melhor do que não ter nada. Melhor do que não ter nada. Então, sei lá, dá uma estudadinha sobre o Google Forms e monta o formulário do Google Forms, passa no chão de fábrica, faz o teu Gemba Walk, vamos falar de Lean. Bonito seus nomes que você usa aí. Muito obrigado. Pô, por isso, bonito. Gemba Walk, faz um Gemba Walk lá. Faz a tua coleta de dados, os dados que tu precisa fazer, faz 2, 3 vezes no chão de fábrica ou no varejo, onde tu quiser fazer, não interessa. Guarda esses dados de alguma forma estruturada, que isso vai ser útil para ti em algum momento. Você tá falando do Google Forms, eu fiz aqui, cara, acho que eu disparei, sei lá, uns 800 questionários pra galera que manda o WhatsApp pra 92. Com, sei lá, tinha umas 7 perguntas básicas. Cara, é incrível o padrão do nosso público, cara. É a mesma persona, assim, sabe? Eu queria definir realmente a persona do público, o cara que escuta, cara, ele é muito... Vamos fazer uma análise de dados em cima disso aí, pô. Cara, é muito legal, velho. Vamos fazer uma análise de dados em cima. Dá pra fazer. Tem um abraço pra você. Mano, por favor, se você puder, me manda o arroba dele, não vou conseguir ouvir mais. E o nosso querido Guilherme Valente, nosso reitor, tá te mandando um abraço, tá dizendo que você é fera. Valeu, grande monstro aí. Tá, mas vamos lá, eu quero saber assim, como é que você convence o empresário a começar a coletar dados e analisar dados? Cara, não é simples assim. Inicialmente, a pessoa já tem que ter uma predisposição. Normalmente isso não acontece se uma empresa já começa data-driven, é porque o cara que começou a empresa, ele já tem uma visão um pouco mais pra frente, já sabe que isso é um diferencial. Mas normalmente pegar uma empresa que não tem uma cultura orientada a dados é relativamente complexo, porque o serviço já está acontecendo, a produção já está acontecendo, as vendas já estão rolando. O cara já está pagando fogo, né? Isso? Exatamente, já está pagando fogo, já tem alguns sistemas que estão implementados, às vezes o cara está com 5, 6 sistemas diferentes, um para cada coisa, tem lá um sistema para logística, como estava falando, outro para RH, outro para vendas, outro para CRM, aquilo está uma bagunça, os sistemas se integram, mas não se integram tão bem. Então, tu convencer o cara, não, vamos parar, vamos pegar esses dados, vamos começar a juntar esses dados de fontes diferentes e vamos começar a tentar tirar insights dele para que tu entenda melhor o que está acontecendo. O cara vai dizer, não, eu não tenho tempo para isso, não tenho grana para isso não vai fazer diferença nenhuma, isso só vai ser mais um sistema para entulhar minha vida. Então tem muita resistência. E também tem aquele negócio, né? A pior frase de qualquer empresário, sempre funcionou assim. Ganhei dinheiro a vida toda, assim. Meu pai fez assim. Vou continuar a falar. Cara, isso aí para mim essa miopia, né? Mas é pior que é complicado, cara. É realmente complicado. Fazer essa mudança de pensamento, fazer essa mudança de raciocínio é complicado. Olha só, quando você fala de análise de dados, inevitavelmente a gente vai lembrar de Google, Meta, Facebook, Instagram, né? Que hoje tem bancos de dados gigantescos, né, cara? Eu li alguns artigos que o Google consegue prever uma guerra só o nível de relacionamento das publicações e análise do ânimo, sabe assim, sei lá, análise de sentimentos. Isso, essa expressão que eles usaram. Eles usaram essa expressão, que eles conseguem meio que prever um caos numa sociedade baseado nisso, cara. Eu acho alucinante isso, né? Isso é legal pra caramba, é uma das coisas que eu estudei, ainda não tive a oportunidade de implementar,
é justamente essa análise de sentimentos. Porque para fazer isso, tem que ter uma base de dados grande, como por exemplo o Twitter, o X hoje em dia, né? E outras redes sociais que te permitem fazer postagens. Só que mais complicado do que isso é ter alguém para classificar essas postagens. Alguém tem que chegar lá e classificar as postagens. Dizer, não, essa postagem aqui é otimista, essa aqui é pessimista, essa aqui é de ódio. Que essa aqui, loucura isso aí, velho. E depois que isso está feito, fica relativamente mais fácil de tu começar a fazer uma análise de todos os textos, começar a fazer nuvem de palavras, por exemplo, e começar a identificar alguns padrões de determinados grupos diferentes de... Você começa a agrupar as coisas, é isso? Fazer a análise de clusterização que a gente chama. Vai para essa casinha aqui, vai para... É isso? É mais ou menos isso? Exatamente. Cara, eu acho isso alucinante. E aí tu consegue começar a prever o que vai acontecer se determinados fatores começarem a aparecer, por exemplo. Eu vi, por exemplo, que um casal, cara, o próprio Google e a Meta sabe que um casal está tentando engravidar pelas buscas, né? E se eles vão engravidar, eles conseguem previsionar o tempo que isso vai acontecer pelo nível de relacionamento entre os dois e troca de mensagem. Cara, olha onde é que a gente tá indo, cara. Tanto é que um dos investimentos da Meta que deu muita grana para eles foi o Prophet, o algoritmo Prophet. O que é o Prophet? Ele faz o forecast, ele faz a previsão de séries temporais, que é previsão, por exemplo, coisas que vão acontecer tempos para frente, né? Por exemplo, preço de ação, preço de casa, se vai aumentar, se vai diminuir, preço de aluguel, se vai aumentar, se vai diminuir, venda, se vai aumentar, se vai diminuir. Então eles investiram muito para elaborar esse Prophet. Ele é muito utilizado hoje por vários programadores. É o melhor algoritmo de previsão de séries temporais? Vou dizer que sim e não, porque a melhor resposta dentro da necessidade sempre depende. Depende de muita coisa, né? Mas fez muito sucesso e muita gente utiliza ainda em previsões de séries temporais. Agora, quando você fala isso, me vem na mente o nosso querido Elon Musk, que de vez em quando dá declarações polêmicas. E eu não acredito que nenhuma dessas declarações é o acaso, cara. Todas elas, para mim, são baseadas... Sendo o Elon Musk, eu concordo plenamente contigo, porque o cara não ia comprar o Twitter por nada. Cara, para mim nenhuma declaração é um acaso. Para mim tem uma análise muito significativa de dados envolvendo até a declaração que ele vai falar e o que isso vai causar, cara. Sim, claro, com certeza. Para onde isso vai no mercado, né? Com certeza, isso aí sem dúvida, tá? Eu tenho plena impressão de que muitas declarações que ele faz justamente para ver como que o mundo vai se comportar depois da declaração, para ele ter uma variável a mais para fazer previsões futuras. Loucura isso, cara. Quem tá numa posição como o do Elon Musk tem toda a capacidade de fazer isso. Ô, Bruxo, aqui na região, essa análise de dados, ela já é mais presente? As empresas que usam muito isso, estamos bem nesse sentido? Tem começado a aparecer bastante. Nós temos tanto empresas que já têm uma cultura orientada a dados já bem estabelecida, mas nós também temos dentro de Criciúma algumas empresas que fornecem soluções de BI próprias, né, personalizadas, para que essas empresas comecem a ter essa cultura data-driven. Eu faço esse serviço, não é algo que eu me dedico muito hoje a fazer, mas existem empresas que se dedicam exclusivamente a isso. Então, se entrar numa rede social como o LinkedIn, que é a rede social que eu mais utilizo hoje, vai ver que aqui na região tem muito disso, né? Tem bastante empresa fazendo publicações para incentivar empresas a ter essa cultura orientada a dados. Isso é bem legal. O pessoal te encontra no LinkedIn onde? Vai lá. Leandro Neckel. Fácil, tranquilamente, né? E também o perfil da minha microempresa, LN Data. LN Data. No LinkedIn também? No LinkedIn também. Instagram tem ou não? Não, ainda não. Como não, cara? Calma. Tô falando análise de dados, tu não tem Instagram? Vamos devagar. Não, mas peraí, nós vamos ter que te ajudar nisso aí também. Humildemente. Você me ajuda na análise de dados? Eu te ajudo no resto. Eu te ajudo no resto. Vamos começar por aí, meu bruxo. Prazeraço te receber. Imagina, o prazer foi todo meu, mano. Querido irmão Leandro Neckel comigo aqui num bate-papo bacana, né? E não esqueça de uma coisa, se você não mede, você não controla. Se você não mede, você não controla, é isso? Tá bom, que não precisa medir a audiência dessa rádio, a gente já sabe que é gigantesca. Valeu.